Boa tarde. Queria parabenizar aqui, em primeiro lugar, os organizadores aqui desse evento, né, e destacar a importância que a saúde mental no Hospital Geral tem para a nossa sociedade. Então, nós vamos abordar aqui um tema que é a urgência psiquiátrica, e nós temos muitos desafios, né, a serem vencidos quando nós tratamos dessa temática. Eu me recordo, durante a minha residência, e isso eu estou falando de algo há 15 anos atrás, né, em que eu estava num plantão na urgência do Hospital Aurelino de Abreu e chegou um paciente com uma síndrome confusional aguda. De fato, ele tinha um problema renal e, por conta disso, acumulou, né, ureia na corrente sanguínea dele. Ele fez uma encefalopatia urêmica, né? E aí, esse paciente ele começou a ter um quadro confusional agudo e as pessoas encaminharam para o hospital. E a verdade é que não tinha muito o que se fazer lá, porque o que o paciente precisava era resolver o problema de base dele, né? Ele estava precisando fazer uma diálise e não tinha muito o que a gente fazer lá no hospital. Então, essa comunicação, né, do Hospital Geral com o Hospital Psiquiátrico é algo muito delicado, melindroso e, na prática, difícil de se fazer. Por outro lado, nós temos o oposto. Um paciente esquizofrênico, que ele está internado lá no Hospital Aurelino de Abreu, mas ele tem um câncer, ele tem uma outra condição geral e ele precisa de tratamento. E quando esse paciente ele precisa ir para o Hospital Geral, o Hospital Geral muitas vezes não quer aceitá-lo porque ele entende que é um paciente psiquiátrico. Então, há uma dicotomia, né, esse paciente como se como se ele não fosse um ser único, onde a doença mental e a condição geral elas não pudessem conviver simultaneamente. E, na prática, o que essa separação ela dificulta, muitas vezes, um tratamento ideal para aquela pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer a ala psiquiátrica no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que funcionava dentro de um hospital geral, né? E realmente é uma situação bem mais ideal, bem mais desejável. Então, o nosso grande desafio que nós precisamos vencer hoje, infelizmente, ainda é o preconceito, né? Há um preconceito com o paciente psiquiátrico, o paciente que tem alterações mentais, e com o paciente geral que, por algum motivo, desenvolve um quadro, né, agudo ali, uma síndrome confusional, que leva a alguma alteração de comportamento. Então, nós vamos ter essa oportunidade agora de debater aqui esse tema com esses dois grandes profissionais, o Dr. Edwirton Freitas e a doutora Débora Leal, que eles vão abordar exatamente esses dois aspectos, né? O hospital, quando o Hospital Geral precisa ir ao hospital psiquiátrico e quando o hospital psiquiátrico precisa ir ao Hospital Geral. Então, eu vou passar agora a palavra aqui para o Dr. Edwirton Freitas, ele vai iniciar, e no final a gente vai abrir para perguntas, a um debate, onde poderão estar aqui colocando os seus questionamentos. Então, vocês anotem o que vocês, durante a apresentação, se ficar alguma dúvida, algum questionamento, vocês anotam para, no final, vocês estarem fazendo, tá, essas perguntas, tá bom? Então, eu passo a palavra agora aqui para o Dr. Edwirton Freitas. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Samuel, pela generosidade da abertura. Pedir licença a todos, desculpa a todos pelo atraso, né? A gente teve alguns contratempos aí nessa transição de almoço. Desculpa também, né, justificar aqui nossa falta de máscaras aqui na mesa. Todos estão com 4 doses, testes recentes, distanciados de vocês e tentando fazer com que o som chegue melhor, né, para quem está assistindo online a apresentação.
Queria agradecer o convite, né, da comissão organizadora. A gente sabe, a gente acompanhou o trabalho, a dificuldade, a luta, que várias pessoas que se irmanaram para que isso aqui acontecesse, apesar de todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as promessas não cumpridas, todos os amores declarados e não recíprocos, mas aconteceu e está acontecendo com bastante sucesso, com bastante público, né, mais do que esperado. Como diz a outra, a gente dobrou a meta do que era esperado. Mais cedo, né, pela manhã, tanto o Paulo quanto a Andressa fizeram aqui um relato, né, do que foi escolher ser psiquiatras, né, e nesse gancho aí do que o Samuel já colocou, do preconceito, do estigma com transtorno mental, que se estende não só à pessoa que é portadora da doença, mas quem lida com ele, quem cuida. Acho que talvez isso seja uma experiência comum a todos nós, né? Quando decidi ser psiquiatra, na verdade, antes de ser médico. Mas não contei para a minha família, né? Quando foi na época do final da graduação que eu fui dizer que ia fazer psiquiatria, e a reação foi semelhante ao que aconteceu aqui com o Paulo falou mais cedo, né? Minha mãe disse que eu era inteligente demais, meu pai disse que eu era inteligente demais para ser psiquiatra, e minha mãe disse que eu ia ficar doido, né? Nenhuma das duas vai acontecer, né? Não fiquei doido, né? Eu ia ficar doido e pobre, né? Essa parte, mais ou menos, quase, né? Mas não fiquei doido, né? Talvez ser um pouco inteligente seja muito útil, né, para ser psiquiatra, mas, apesar deles terem me dito isso 20 anos atrás, de vez em quando estão mandando um amigo ou um parente para a gente atender. Eu acho que eles tiveram a oportunidade de mudar de ideia. Mas esse estigma existe, né? Passado tanto tempo, existem alguns momentos em que parece haver uma corrente mais de tolerância, de entendimento da importância da saúde mental. Em alguns momentos até parece ser uma coisa cool, né? Você dizer que tem um psiquiatra que faz terapia, mas ainda é barreira para muita gente, impede muita gente que chegue a um acompanhamento, que tenha um diagnóstico em tempo hábil, que tenha o tratamento adequado, que busque o auxílio das pessoas por medo de ser estigmatizado, de ser tratado de uma forma diferente dali em diante. E isso, infelizmente, não é privilégio dos não médicos, né? Os médicos têm também preconceito com a psiquiatria. Os colegas não psiquiatras têm resistência em atender o paciente psiquiátrico, têm resistência em acolher um serviço de atendimento psiquiátrico dentro dos seus hospitais, dentro dos seus serviços. E isso talvez seja a grande justificativa desse evento hoje, né? Da gente tentar um pouco quebrar essas duas bolhas, né, essas barreiras que separam, essa falsa dicotomia, né, que na verdade não existe, de separar corpo da mente, de separar o doente da doença, né? Tudo estão abrigados dentro de um mesmo escopo. E quando colocaram para a gente o convite, né, para esse momento, eu e Débora, a gente conversou, né, que cada um ia colaborar. E a gente pensou em trazer essa vivência que a gente teve em diferentes ambientes, né? Nós dois trabalhamos juntos no HU. Débora trabalha em CAPS, que eu não trabalho, né? Não, tá não, né? Tá na assistência de ambulatório. E eu trabalho em hospital psiquiátrico. Então, a gente decidiu trazer essa vivência do hospital psiquiátrico, que a gente atende ocasionalmente coisas que não deviam estar lá, e Débora trazer essa vivência do hospital geral, né, de ser um psiquiatra dentro de um hospital geral. Ainda ontem à noite, eu tive a oportunidade de atender a um outro convite, que foi do programa de residência em saúde da família da Univasf, que é a Universidade do Vale de São Francisco, em Petrolina. A coordenadora do programa de saúde da família e comunidade, medicina da família e comunidade, pediu que a gente tivesse um momento lá, fizesse um colóquio, tratasse de transtorno bipolar e o que a atenção básica podia fazer, né, na abordagem e na condução desses casos.
porque lá, né, também é uma cidade mais ou menos do porte da nossa, também tem um tem um campo médico bem pujante, né, junto com Juazeiro, e também vive essas dificuldades de ter acesso, né, dar acesso a tratamento psiquiátrico para a população. E foi uma conversa que foi no rumo do que a gente discute hoje, né, dessa questão do paciente psiquiátrico estar inserido na rede e a rede está despreparada para atender e não ter para onde encaminhar, não ter parecer de especialista, e quem está na atenção básica ali tem que se virar para fazer o seu melhor. É uma conversa que era para durar de 7 às 8, a gente foi até 10 e 12 da noite. E aí o pessoal ainda quer que a gente faça um outro encontro. Dito isso, eu queria saber quem são vocês. Quem aqui ainda está na graduação? Graduação médica? Outras áreas? Profissionais? E ganhou um brownie mais cedo. Bom, acho que a gente pode ir para o primeiro slide, né? Está comigo. Vai passar aí? Okay. Bom, então, aí um resumo da atuação, né, do que eu faço. Sou formado em Pernambuco, minha residência e o mestrado foram aqui, né, na UFP. Fui professor desta faculdade onde a gente está, né, por 6 anos, fui professor da Federal por 2 anos, e hoje estou iniciando minha desaposentadoria, né, que me convenceram a voltar a dar aula. Daqui a pouco eu vou sair para minha primeira aula na Faculdade 7. Sou médico do Areolândia de Abreu, né, estou chefe da unidade de saúde mental do Hospital Universitário, doido para sair, e também trabalho numa equipe chamada Equipe de Acompanhamento e Avaliação aos Portadores de Transtorno Mental em Conflito com a Lei, que é um programa federal, né, instalado, né, estadualmente, que tem o objetivo de fazer o acompanhamento de pessoas que têm transtorno mental e que eventualmente cometeram um crime, né, que estão ou internados compulsoriamente por conta do crime ou que estão dentro das diversas unidades prisionais, e a gente tenta fazer o acompanhamento dessas pessoas de forma que eles tenham a condução adequada a seus estados, né. A gente já saiu, acho que uns 8 anos atrás, saiu uma pesquisa da BP, né, que cerca de 25% da população prisional tem transtorno mental não tratado. E muitos deles estão presos sem diagnóstico, sem tratamento, e cometeram crime na vigência de um transtorno. Isso muda toda a implicação penal, né, do caso dessas pessoas. Aí, por obrigação ética, né, nossa declaração de conflitos de interesse, já fui palestrante de alguns laboratórios. Infelizmente, eu não sou acionista de nenhum. Bom, então, fiquei com essa parte de tentar falar de quando o hospital geral, as condições médicas gerais vão à emergência psiquiátrica. E a gente tem que entender, né, que essa interface entre a psiquiatria e as condições médicas gerais são uma via de mão dupla, né? Então, você tem inúmeras condições clínicas, doenças metabólicas, infecciosas, neoplásicas, traumáticas, que se manifestam com sintomas psiquiátricos. Da mesma forma, como o Samuel assinalou há pouco, um paciente psiquiátrico ele pode adoecer de qualquer coisa, né? Pode engravidar e ter DEG, pode ter câncer, pode ter Covid, pode ter qualquer outra doença. Então, a interface ela existe no momento em que a gente trata de pessoas, né? A gente não trata de sistemas, a gente não trata de categorias nosológicas. E essa, como eu já mencionei antes, essa dicotomia falsa, né, que foi estimulada ao longo das décadas, inclusive na academia, no ensino médico, né, principalmente depois do advento dos exames complementares, né, do boom do tecnicismo, do modelo biomédico, em que cada vez mais as coisas se tornaram muito técnicas, muito científicas e menos humanas. Então, muitas vezes, o colega médico deixou de ter aquele tempo da relação médico-paciente para gastar esse tempo pedindo a tomografia, um eletro, um exame laboratorial. E isso acabou perdendo o que mais sagrado existe
na nossa profissão, né, que é justamente a oportunidade do contato e da confiança com o paciente. Então, esse tecnicismo fez com que a gente, muitas vezes, abandonasse essas humanidades, né, o ouvir, o acolher, o se preocupar com a condição sociocultural, econômica, financeira, educacional, e tentar entender como isso interfere no processo de adoecimento. E na psiquiatria isso é importantíssimo. A gente não consegue entender a inteireza do sintoma e do impacto disso na vida de uma pessoa se a gente pensar só num checklist de sintomas. A gente tem que pensar em como aquela doença impacta na vida do sujeito. E isso, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter uma assistência integral. A gente vai ter lacunas, né? A gente vai ter núcleos, né, diagnósticos, núcleos de sintomas, e a gente vai, se a gente diagnostica pela metade, entende pela metade, a gente também vai tratar pela metade. Isso gera uma sequência de encaminhamentos inadequados. Se a gente não entende qual é o problema, a gente tende também a dar um encaminhamento inadequado. Se a gente não para ouvir o paciente, se a gente tem uma anamnese muito rápida, muito superficial, ou se, como o Paulo mencionou mais cedo, no trabalho dele, na pesquisa dele, ele mostrou que, entre os não psiquiatras, a dimensão do medo, da desconfiança, geram um comprometimento da atenção que é dada àquele paciente. Então, provavelmente, essas pessoas vão dar encaminhamentos também de uma forma mais apressada, decorrente de uma avaliação enviesada pelo medo, pela desconfiança, pela insegurança na formação. E isso acaba reforçando, por fim das contas, o estigma com o transtorno mental, né? Eita, vou atender rápido aqui, porque esse aqui é esquizofrênico. Eu vou mandar logo para o hospital, né, para Eulene de Abreu. Esse aqui é do CAPS, não quero ouvir, né? Passa logo o exame e chama o outro. Isso reforça o estigma de que o paciente com transtorno mental só pertence ao psiquiatra, né? Ele não é só nosso. E hoje, né, mais uma vez, a gente vê a importância dessa reintegração, né, dos saberes, principalmente para vocês que estão em formação, para quem atua e não é especialista, quem atua em outras áreas, para quem não é médico, que talvez um dos poucos bons legados da pandemia foi reforçar e passar na cara de muita gente a importância dos diversos profissionais de saúde, com seus saberes, suas especificidades, suas prerrogativas, em trabalhar de uma forma integrada. Não tem o rei do feudo, né? Se não fosse fisioterapeuta nessa pandemia, muita gente tinha morrido. Se não fosse assistente social fazendo acolhimento de família e acalentando, muitas vezes, a nossa epidemia de pós-Covid certamente seria bem pior. Então, isso com várias outras categorias. Eu decidi, até porque meu tempo vai ser um pouco curto, trazer esse relato de quando o Hospital Geral vai para a emergência psiquiátrica através de alguns casos clínicos baseados em fatos reais, né? Não são a inteireza nem a totalidade dos fatos das avaliações, mas são todos quase que totalmente verídicos. E eu conto com a participação de vocês aí para a gente tentar pensar juntos no que é que a gente faria nesses casos. O primeiro caso, esse foi um caso que eu atendi terça-feira agora no plantão. É um senhor idoso, o MCB, de 85 anos, sexo masculino, pardo, natural e procedente de Teresina, que ele foi levado para a emergência do Hospital Eulene de Abreu pelo SAMU, acompanhado de uma sobrinha, com um quadro súbito, deixei em negrita aqui, que foram os principais sintomas que fizeram a família levar: desorientação, discurso desconexo e lentificado, né? Além de falar coisas sem sentido, ele falava de uma forma lentificada, e sudorese. Ele já vinha previamente a esse quadro súbito, alguns dias se queixando de astenia, e por isso, né, por essa falta de energia, ele se tornou mais isolado, se afastou mais da família, passava mais tempo dentro do quarto. Isso já vinha há um mês,
piorou com sintomas de tontura, turvação visual a um dia e logo após essa desorientação que levou a família a levar ele para o Areolino de Abreu. Esse paciente, ele estava se queixando que estava urinando demais, tinha perdido 6 quilos em um mês e negava qualquer outro sintoma associado. Não tinha antecedente nenhum de transtorno mental prévio, né? Não fazia uso de medicação, nunca tinha passado por um psiquiatra, nunca tinha tido nenhuma manifestação de transtorno mental. No exame físico, né, frequência cardíaca e respiratória normal, um pouco hipotenso, 95/60, e é rotina, né, lá na admissão do Hospital Aurélio de Abreu, além de fazer os sinais vitais, se o paciente tiver sintomas gripais, ele é submetido a teste rápido de Covid, e também é rotina fazer glicemia capilar nos pacientes. E a glicemia capilar desse senhor deu 462 miligramas por decilitro. Esse paciente estava no lugar certo? O que fez a família levar? Desorientação, inquietação, turvação de consciência. Mas ele vinha há um mês com sintomas clínicos, né? E ninguém prestou atenção, né? Só foram prestar atenção quando ele realmente agudizou com um quadro de alteração comportamental, né? Então, volta o AJL, 23 anos de idade, também masculino, também era natural e procedente de Campo Maior. Ele foi na ambulância do município, né, de Campo Maior, lá para a emergência do Areolino, com um quadro de inquietação, agitação psicomotora, alucinações visuais e delírios místicos. Ele achava que estava vivendo em uma outra realidade. Ele conversava sozinho, via luzes e dizia que estava vendo santos. Sem histórico nenhum de uso de substâncias psicoativas. Não tinha histórico de uso de álcool, drogas ou outras substâncias com potencial de abuso. Esse quadro de agitação, inquietação e alucinações visuais foi iniciado, né, poucos dias antes, segundo o acompanhante, um relato de que esses sintomas se iniciaram como sintomas aparentemente depressivos, né, de isolamento, de anedonia, de entristecimento, que foram piorando progressivamente, levaram a isolamento. Ele começou a ter lentificação motora, dificuldade com contato fino, tremores, e por conta disso ele acabou abandonando o trabalho. Também começou a ter lentificação da fala, vertigens e tremores, e esses tremores já vinham acompanhando ele há 3 anos. O comprometimento da fala também foi progressivo ao longo de 3 anos. Lá na cidade dele, né, foi avaliado na atenção básica, entenderam como um quadro de depressão, foi prescrito paroxetina para ele, com clonazepam, que ele usou durante 1 ano e 3 meses sem obter melhora. Mas seguia repetindo a receita, e continuava com isolamento, com lentificação motora e verbal, até que abriu esse quadro de agitação psicomotora e alucinações visuais. Alguém tem um chute assim do que talvez o nosso amigo AJ tinha? Ou pediria mais alguma coisa? Exame físico dele na admissão não tinha nada. Ele acabou internado, né, como um transtorno psicótico agudo a esclarecer. Na internação, a colega que foi acompanhar, achou por bem fazer um exame físico completo, achou o curso, né, da doença meio estranho. Para quem não é da área, um insight que a gente tem: paciente sem histórico de transtorno mental, que faz alucinações visuais, até prova em contrário, tem uma doença clínica de base. E a gente tem que investigar, né? Então, talvez por isso a colega tenha se atentado de examinar melhor esse paciente. Ela achou um fígado palpável, né, um pouco endurecido, e fez questão de olhar no olho do paciente. Ela achou o olho estranho, né? Pediu um parecer de um oftalmologista que, felizmente, ela conhecia, um colega oftalmo, que agilizou e foi lá no hospital ver o paciente. Esse paciente apresentava uma alteração chamada anés de Kaiser-Fleischer, que é
um halo, né, dourado ao redor da íris, que são patognomônicos, são característicos de paciente com doença de Wilson, uma doença do metabolismo do cobre. É uma doença clínica, metabólica, genética, não é uma doença psiquiátrica, né? A manifestação que abriu o quadro foi uma manifestação psiquiátrica, aliás, ele abriu o quadro com manifestações neurológicas, né, de lentificação, tremor e ataxia. Mas o que fez as pessoas procurarem ajuda foi o quadro de alteração comportamental. Então, esse paciente foi transferido para um serviço clínico para fazer o tratamento, né, aquela ação e melhorar os níveis plasmáticos de cobre. E esse é o tipo de paciente que, resolvido esse problema, provavelmente ele nunca mais vai ter uma alteração de comportamental na vida dele, mas correu o sério risco de ser tratado e levado com um psicótico, né, esquizofrênico, e talvez, se ninguém tivesse parado para olhar no olho dele, ia morrer com essa doença sem saber. Esse outro caso é um caso recente, já desse ano também, que esse eu atendi lá no... Aliás, não, esse não é desse ano. Esse paciente tem uns 6 anos. Eu atendi na emergência. Uma criança de 13 anos de idade, veio do interior do Maranhão, né, Lago da Pedra, e ele foi levado para a emergência por amigos, né, companheiros, com a história de que ele, de repente, subitamente, parou de falar, começou a se tremer, não falava nada, ficava ofegante, com um olhar assustado, perplexo e muito com um olhar de medo muito grande, né? E isso de uma forma súbita. Ele estava jogando bola com os colegas num terreno perto lá da comunidade rural onde ele mora, e de uma hora para outra ele ficou assim, né? E levaram lá para a emergência, né? Então, o quadro era esse, né, de mudança súbita de comportamento, mutismo, olhar fixo, tremores generalizados, palpitações e sudorese sem antecedentes, né, nenhum de transtorno mental ou de uso de substância. Começou subitamente, o relato do próprio paciente não foi colhido no serviço de origem, né, porque aparentemente ele estava tão assustado, tão perplexo que não falava nada. A acompanhante que estava com ele não sabia informar sobre o uso de substâncias ou comorbidades. Depois que a gente ouviu a história, né, e a gente parou para conversar com o garoto, né, a gente colocou ele num ambiente tranquilo, né, pouca gente, tirou a multidão que estava perto dele, parou para conversar só com ele e com a acompanhante que estava junto. E ele sentou, respirou, começou a falar, né? E aí a gente conseguiu entender o que foi que aconteceu, né? Ele estava jogando bola com os amigos, a bola caiu num terreno ao lado, né? Aparentemente, o dono deste terreno já estava irritado com a quantidade de vezes que a bola caía lá, e ele instalou uma cerca elétrica clandestina no arame farpado. O moleque pulou, né, foi tentar pular para pegar a bola e tomou um choque elétrico. Ele ficou ali alguns segundos, né, contido, preso, e logo em seguida ele conseguiu soltar, e então a reação dele diante dessa agressão à vida dele foi de perplexidade, de medo, de susto, né? Ele estava simplesmente assustado, né? E ninguém parou para ouvir o que ele tinha para dizer. Levaram para o hospital psiquiátrico, né? Uma criança de 13 anos que estava jogando bola. Este outro caso, né, é NLMF, 23 anos, uma moça estudante de Teresina, que foi levada para a emergência do hospital psiquiátrico porque ela estava tendo contraturas musculares, né? Ela tinha contraturas musculares, principalmente de extremidades e de região cervical, além de ser alorreia, ficava salivando muito, e já tinha passado por 2 neurologistas, e ambos, né, infelizmente, talvez dessa escola mais tecnicista, não pararam para conversar e saber da história da paciente. Um pediu uma tomografia, o outro pediu uma ressonância e um eletroencefalograma, deu normal, não é neurológico, manda para o psiquiatra, né?
Então, a queixa dela, né, que ela já tinha um quadro prévio de ansiedade, que tinha se agravado com essas contraturas musculares, que ela e os familiares achavam que pareciam convulsões, que foi o que fez ela ir a esses 2 neurologistas, que descartaram causa orgânica e encaminharam para a psiquiatria. Ela já tinha um histórico de acompanhamento anterior por um transtorno de ansiedade generalizado. Ela tinha feito uso por 6 meses de citalopram, na dose de 20 mg por dia, que por falha, né, por insucesso, foi substituído por venlafaxina, 75 mg, 3 semanas antes desse episódio que levou ela à emergência. No exame, pronto, ela se queixava que passava a maior parte do dia apreensiva, tensa, que ocasionalmente tinha palpitações, tremor fino de extremidades, preocupação excessiva com o futuro, incapacidade de relaxar, e isso gerou um comprometimento funcional. Isso é uma descrição típica de um transtorno de ansiedade generalizado. E ela se queixava que nos períodos que ela agudizava dessa ansiedade, ela tinha muita eructação, ela ficava arrotando muito, né? E como isso era incômodo, inconveniente, ela tomava medicação sintomática para, né, um procinético para tentar reduzir o enjoo e os acessos de arroto. 2 dias antes, né, desse quadro clínico, ela começou a apresentar distonia nos membros superiores, a musculatura mastigatória, a musculatura cervical. No exame do físico que a gente fez na admissão, ela apresentava o sinal da roda denteada, né, que é um sinal distônico, quando você tenta fazer a extensão forçada do bíceps, e a pessoa tem uma resistência nessa extensão, além de disartria, disfagia e cialorreia. O que é que essa menina tinha? Convulsão, meningite, transtorno dissociativo, estava simulando. Ninguém parou para conversar com ela e para ouvir o que é que ela estava tomando em casa por conta própria, né? Ela estava tomando 120 mg por dia de bromoprida, né? É um remédiozinho que a gente pode usar, um procinético que a gente usa para enjoo, para vômito, para arroto, né, para eructação, cuja dose máxima é 40 mg dia. Ela estava tomando 3 vezes a dose máxima. O que ela estava tendo era uma síndrome extrapiramidal induzida por medicamento. Se o primeiro colega que atendeu ela tivesse perguntado: você está tomando algum outro remédio em casa? Em que dose? Ela não tinha feito tomografia, não tinha feito ressonância, não tinha feito eletroencefalo, não tinha passado alguns dias sofrendo, achando que tinha uma doença grave, não tinha ido parar na emergência de um hospital psiquiátrico, onde, por um acaso, talvez alguém pudesse acreditar que isso era psiquiátrico mesmo, né? Próximo, tá aí. Eu acho que esse é o último relato que eu tenho para fazer. Eu deixei esse por último porque eu tenho uma coleção bizarra. Eu tenho uma coleção de encaminhamentos estranhos. Eu guardo lá em casa os encaminhamentos estranhos que eu recebo. Que é justamente para eu me lembrar de não fazer isso. Esse paciente eu atendi há mais de 10 anos. Era um paciente de 22 anos, sexo masculino, natural e procedente de Tum, no Maranhão. Ele foi, né, na ambulância, sedado, chegou sedado, contido na maca, com um acompanhante que não sabia da história dele, um encaminhamento muito pobre, né, que dizia pouca coisa sobre o estado dele, sobre o que tinha sido aplicado para ele, qual a hora que tinham medicado ele, a gente não sabia, mas o encaminhamento dizia apenas isso: paciente com transtorno psicótico agudo após ingesta de carambola verde. Nossa, não sabia o que fazer, né? Eu sabia que era desencadeante de transtorno psicótico, né? Depois eu fui até fazer uma pesquisa para saber. Soube que carambola verde tem um potencial de provocar alteração de consciência em paciente que tem insuficiência renal crônica, descompensada. Para um moleque de 23 anos, né? Até então saudável. A gente não conseguiu fazer o atendimento inicial, o paciente estava sedado, né? Então a gente teve que esperar ele acordar para ouvir a história dele, ouvir o relato dele. E o relato dele até tinha a ver com carambola, né? Mas foi totalmente diverso da hipótese do colega que atendeu inicialmente lá no interior.
né? Então, ele relatou que ele vinha alguns dias se incomodando com insônia inicial, vinha passando por problemas de relacionamento, problemas no trabalho, e algum amigo, né, disse para ele que, para ele se acalmar, ele podia tomar suco de carambola com clonazepam, com Rivotril. O colega ainda arrumou o Rivotril em gotas para ele. E ele perguntou para o colega, quantas gotas? Não, dá lá uma xiringada. Ele fez o suco, é o que a família viu, foi o suco. Não sabia que ele tinha colocado uma quantidade ignorada de benzodiazepínico dentro deste suco. E ele fez uma resposta paradoxal. Ele ficou agitado, desorientado, inquieto, agressivo, com acatesia, que é um efeito colateral possível, né, do uso de benzodiazepínicos. Então, na verdade, não foi a carambola, o problema foi a medicação que ele fez uso por conta própria, não informou para ninguém, né, e ninguém perguntou também, né. E aí, assim, ele já tinha tomado benzodiazepínico numa quantidade ignorada, chegou no hospital, ainda deram mais um monte de sedativo que ninguém sabe quanto foi feito, né. Ainda bem que ele tinha um coração bom. Eu acho que... Deixa eu ver. Então, o que é que a gente deixa aí de conclusão desses relatos, né? Deixa eu olhar aqui meu tempo. Então, como eu já falei anteriormente, não é porque o paciente tem um sintoma comportamental que necessariamente ele tenha uma doença mental, né? Não é porque o paciente alterou o comportamento que ele seja um paciente psiquiátrico, né? Da mesma forma, não é porque o paciente tem um transtorno psiquiátrico, como no caso da menina que tinha um antecedente de transtorno de ansiedade generalizada, mas o que levou ela à emergência foi uma intoxicação exógena. Então, não é porque uma pessoa tem transtorno psiquiátrico que ela não possa adoecer de outros sintomas, né? Recentemente, a gente teve um problema, né, que era do areolino, que agora migrou lá para a gente no HU, de um paciente com a diabetes de difícil controle, né? Um paciente já crônico, muito conhecido no hospital, de inúmeras internações, com a diabetes de difícil controle, ora ele fazia 40, ora ele fazia 400, né? E a gente dentro de um hospital psiquiátrico com pouquíssima estrutura laboratorial e de monitorização para esse paciente. Durante uma semana inteira foi tentado fazer a regulação desse paciente para um hospital clínico. Ninguém queria, é paciente do areolino, né? Na sexta-feira ele entrou em coma. De sexta-feira, sábado até domingo de manhã, até segunda-feira, meio-dia, foi tentada a regulação dele para um hospital que tivesse UTI, né? Só foi conseguido na segunda-feira, meio-dia, porque instâncias superiores, politicamente falando, interviram e conseguiram fazer a transferência desse rapaz para o hospital universitário, onde ele passou 2 semanas na UTI, saiu essa semana, mas provavelmente o HD queimou, né? Ele não acorda. Então, pela dificuldade da gente conseguir que outros serviços acolham um paciente que tem histórico de transtorno mental, ele foi vitimado dessa forma. Então, não é porque o paciente tem transtorno mental que a gente não deve levar a sério as queixas dele, né? O paciente com transtorno mental tem dor de dente, tosse, febre, dor de cabeça, e a gente não pode achar que isso é coisa da cabeça dele, que isso é sintoma do transtorno mental, senão a gente come bola, né? A gente come bola e o paciente é quem vai sofrer. Não existe dissociabilidade entre os sistemas, não dá para a gente separar, né, o que é exclusivamente psiquiátrico do que é exclusivamente neurológico, do que é exclusivamente metabólico. Tudo está dentro da pessoa, né? Não dá para a gente separar o que é o doente das suas condições interpessoais. Não dá para a gente separar ele do ambiente que ele vive, da condição de saúde que ele tem, do acesso que ele tem a tratamento, do acesso que ele tem aos exames laboratoriais, ao suporte. A gente tem que estar de olho nisso tudo. Então, o que é que a gente precisa? O que é que eu acho que fica aí de ponto para a gente refletir das necessidades que a gente tem em relação a isso. Sempre atentar que é imprescindível a gente avaliar o paciente globalmente, mesmo que não seja a nossa área, não seja a nossa expertise. Se a gente não sabe, a gente, por favor, pede para quem sabe, pede ajuda,
pede parecer, encaminha para o serviço, mas a gente não pode olhar a pessoa como se fosse um monte de caixinhas separadas, né? A gente tem que buscar essa avaliação integral, que deve ser feita de uma forma atenta, com qualidade, com atenção na semiologia, atenção na avaliação dos sistemas e, principalmente, na atenção no que o paciente diz, né? Deixar que o paciente se manifeste e explique o que está sentindo, porque ele pode não saber o nome, né, técnico dos sintomas, ele pode não saber a descrição semiológica dos sintomas, mas ele sabe o que está sentindo. Não é a gente que sabe, né? Opa, foi demais, passou, volta aí, pronto. E sempre ter o foco na pessoa, né, e não na doença, não no sintoma. É uma frase célebre do Foucault, né, que a gente, antes de tratar o sintoma, a gente tem que tratar a pessoa. Antes da gente conhecer o sintoma, a gente tem que conhecer o indivíduo. Então, o foco sempre deve ser a pessoa. Eu acho que era isso que eu tinha para deixar para vocês. Mais uma vez, agradeço o convite. Infelizmente, eu não vou poder ficar para a hora das indagações, porque eu vou ter que sair para dar aula, mas tenho certeza que Débora, como tem a mesma vivência que eu, vai conseguir cumprir aí as demandas de vocês. Obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer a essa excelente, né, apresentação, muito didática, muito objetiva, muito clara. Eu tenho certeza que o melhor aproveitamento para cada um aí foi alcançado. Eu tenho certeza disso. Então, eu vou entregar agora o certificado aqui para o doutor Edwirton, né? E, no caso, como ele vai ter que sair, vai ter umas lembrancinhas aqui. E, no caso, então, eu vou abrir para caso alguém queira fazer aí duas perguntas no máximo, porque ele já está em cima da hora. Mas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós vamos abrir já agora, por conta dessa necessidade de saída antecipada do Dr. Edwirton. Alguém queria fazer alguma colocação, alguma pergunta? Isso é ótimo, isso significa que não ficou nenhuma dúvida, né, doutor? Realmente o nível de excelência, né, da sua apresentação só foi agora confirmado aí, corroborado. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Edwirton, né, por essa apresentação. E certamente eu tenho certeza que muitas sementes foram plantadas aí nessas mentes. O objetivo dessa mesa, gente, ele é muito mais do que meramente um aprendizado técnico, científico, né? Nós temos aqui também uma discussão que acaba sendo aberta a partir dessa perspectiva que é apresentada. Qual é essa discussão? É uma discussão política. Por que o hospital psiquiátrico está fora do hospital geral? Essa que é a grande discussão, né? Então, nós temos hoje aqui o HU, que é que sai do padrão, né? Sai digamos assim, da caixinha, onde nós temos a psiquiatria dentro do hospital geral, mas essa precisa ser a realidade, né, do nosso estado, do nosso país, e em todos os lugares, né? Não tem como nós continuarmos fazendo essa divisão entre psiquiatria e medicina geral, né? Tudo isso é medicina, tudo isso está dentro do mesmo pacote, juntamente com os médicos, né, todos os profissionais de saúde mental que estão envolvidos, mas o fato é que não dá para fazer essa separação. Então, a gente viu aqui um lado da moeda, nós vamos agora ver aqui o outro lado da moeda, que é aquele paciente que é esquizofrênico, né, é aquele paciente que tem um transtorno bipolar, é um paciente que tem um retardo mental, né, e que é tipicamente tido como um paciente psiquiátrico, mas esse paciente, em um determinado momento, faz uma pneumonia, faz uma hemorragia digestiva alta, esse paciente infarta, ele tem um AVC, enfim, qualquer outra condição clínica. E aí, levam esse paciente para um hospital psiquiátrico que não tem a menor estrutura para atendimento de condições clínicas, né? É um hospital que não tem UTI, é um hospital que não faz exames complementares, né? É um hospital que não tem profissionais de outras áreas, não tem monitorização. Então, aquele paciente ele acaba ficando desassistido. Nosso grande objetivo com essa palestra, acima de tudo, é isso: é melhorar a assistência
ao paciente psiquiátrico, né, que infelizmente é muito desassistido, tanto nesse aspecto que nós estamos falando, no aspecto que o Dr. Edilberto colocou, né, desse grande percentual de pacientes com transtorno mental que estão nas penitenciárias. Então, são pessoas realmente carentes de uma assistência adequada, e a gente só vai conseguir combater isso através da informação. Então, esse seminário, ele é de suma importância e ele precisa sair dessas 4 paredes, ele precisa ser replicado, né? Então, vocês que são estudantes precisam estimular os professores a ampliar os debates dentro da sala de aula e fora da sala de aula, né? Aqueles que participam de cargos de gestão. Então, toda essa discussão ela precisa ser estimulada, e a gente só vai conseguir isso com a replicação, né, de tudo isso que vocês estão recebendo hoje aqui de aprendizado. Então, vou liberar o Dr. Edilberto. Só, como não teve pergunta, então vou usar os 7 minutos que eu tenho. Hoje pela manhã, enquanto eu estava vendo, né, a apresentação dos outros colegas, fiquei, né, e lembrando aqui do todo o trabalho que a organização teve para fazer o evento. Amanhã a gente vai ter um momento de homenagem ao professor Alexandre Barbosa Nogueira, que foi nosso professor, e que foi, para quem não teve o privilégio de conhecer, foi um grande visionário, né, foi um grande vanguardista, porque final da década de 70, começo da década de 80, quando ninguém falava em reforma do modelo de assistência em saúde mental, a reforma psiquiátrica, ele já trouxe para o Piauí uma proposta que ele conseguiu começar a implantar de descentralização do atendimento, né? Ele conseguiu transformar, inclusive, colegas que eram de outras áreas, convenceu os colegas a se dedicarem à psiquiatria, né? Em Floriano, um era radiologista, virou psiquiatra, e conseguiu ter um serviço de atendimento em Floriano, fez isso em Parnaíba, fez isso em Picos, e descentralizou só aqui de Teresina. Ele abriu o 2º hospital dia do Brasil, foi aberto em Teresina, anexo ao Hospital Aurélio de Abreu. E o doutor Alexandre, ele costumava dizer, né, já no final da carreira acadêmica dele, que o Piauí era a terra do já teve, né? Aqui já teve hospital dia, já teve atendimento no interior, já teve ambulatório de atendimento a criança e adolescente dentro do Hospital Aurélio de Abreu, né, que ficava num prédiozinho anexo. E ele dizia que sonhava que um dia ia voltar a ter, né? E quando eu estava ouvindo aqui mais cedo, eu fiquei pensando o que a gente precisa ter hoje, né? A gente tem CAPS em quase todos os municípios do Piauí, a gente tem... Antigamente se alegava que não tinha psiquiatra suficiente no estado, né? Quando eu cheguei aqui realmente éramos 28, hoje somos mais de 100, né? Então essa alegação também já não cabe mais. O que a gente precisa é mudar a cabeça das pessoas, né? Começando pelos gestores, né? De entender que não dá para separar, né? Deixar o paciente psiquiátrico separadinho lá no Areolino ou numa ala. Até nas penitenciárias, né, eles ficam numa ala separada, né, com muito mais insalubres. A gente precisa de mudar a cabeça das pessoas, dos gestores, dos colegas médicos, para aceitarem o paciente com transtorno mental dentro dos hospitais. A gente passou por um processo aí cansativo de tentar instalar leitos de psiquiatria, leitos em hospital geral no HGV, sem sucesso, né, resistência imensa dos colegas, da enfermagem, dos médicos, da gestão, a gente não consegue. E, parafraseando o doutor Alexandre, eu sonho que tenha um dia emergências psiquiátricas nas diversas zonas de Teresina. Não tem por que não ter uma emergência psiquiátrica no Hospital do Odisseu, na Santa Maria da Codipe, no HUT. Não tem necessidade da única emergência psiquiátrica do estado ser no Areolino de Abreu. Não tem por que uma cidade do tamanho de Teresina só ter 4 CAPS 2, deveria ter 8 pela lei, que seria um CAPS para cada 100 mil habitantes. Teresina devia ter 3 ou 4 CAPS 3, tem 1. A gente deveria ter 4 CAPS infantil, temos 2. A gente deveria ter 4 CAPS AD, temos 1. E a gente tem gente para trabalhar nisso tudo. Falta vontade política, falta interesse e falta iniciativa de fazer essas coisas acontecerem. Mas, como diria o doutor Alexandre, eu sonho que um dia vai ter. Obrigado.
Bom, gente, então, dando continuidade, eu vou passar agora para a doutora Débora Leal, que ela vai fazer agora a ordem inversa, né? É o hospital psiquiátrico no hospital geral. Ah, tem uma foto agora, né?